Oi, pessoal. Hoje, nessa aula aqui, vamos falar sobre um tema muito interessante, né? E que muitas pessoas também têm curiosidade, principalmente os alunos, né? Que é sobre a toxemia gravídica. Especificamente, nós vamos falar aqui nessa aula sobre a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia. Então, a toxemia gravídica é uma complicação que evolui em duas fases, que são a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia. Então, o que é a hipertensão na gestação, gente? Sempre que houver uma pressão alta em níveis maiores do que 140/90 em gestantes, a gente já considera isso hipertensão gestacional, tá? Porém, é, os últimos, os últimos manuais que o Ministério da Saúde fez, né, ou está mandando para as unidades de saúde, já relata que acima de 130, a gente já precisa, de 130/85, a gente já precisa ficar atenta para essa gestante, tá? E tentar controlar essa pressão para que ela não desenvolva a hipertensão durante a gestação. Então, a hipertensão induzida pela gestação, ela refere-se ao aparecimento de hipertensão em consequência da gestação. Ou seja, essa mulher, ela não era hipertensa antes de engravidar e por conta do período gestacional, ela desenvolveu a hipertensão. Então, geralmente, ou sempre essa hipertensão, ela vai acontecer após a 20ª semana gestacional, tá? Por quê? Porque se essa pressão alta, ela aparece logo no início da gestação, então provavelmente, ou com certeza, essa mulher já era hipertensa antes de engravidar e não sabia, tá? E essa hipertensão gestacional, ela desaparece por volta da 6ª semana após o parto. Quais são os fatores de risco, né? São principalmente mulheres com antecedentes familiares de problema, ou seja, mulheres que têm mães ou pais, né, que são hipertensos. Menores de 25 anos têm uma probabilidade maior de desenvolver hipertensão e mulheres acima de 35 anos também. A primeira gravidez, então, geralmente a pressão, a hipertensão na gestação, ela é mais comum na primeira gravidez, na gestação de gêmeos também. Ter hipertensão arterial crônica, ou seja, essa mulher já é hipertensa e engravidou, tá? Ou seja, a hipertensão, ela não veio em decorrência da gravidez, mas ela já existia, ela já tinha essa pressão alterada antes mesmo de engravidar. Outras patologias que são fatores de risco são as nefropatias, que são as doenças renais, o lúpus ou diabetes, insuficiência renal, obesidade também tem as maiores probabilidades de serem afetadas pelo problema. Essas mulheres, ou seja, essas mulheres que já apresentam esses problemas, então elas têm uma probabilidade maior de desenvolver a hipertensão durante a gestação. E a evolução e manifestações. O problema ele pode manifestar em qualquer momento da gravidez entre o 5º mês de gestação, ou seja, a partir da 20ª semana, que eu falei para vocês, né? E uma semana após o parto. Embora a evolução ela seja variável, normalmente produz-se primeiro um quadro denominado de pré-eclâmpsia, que no caso tem uma evolução desfavorável, ele transforma-se num quadro de eclâmpsia. Então, a mulher ela vai apresentar primeiro um quadro, né, ela vai evoluir, ela vai apresentar o quadro de pré-eclâmpsia e depois ela pode evoluir para um quadro desfavorável de eclâmpsia, tá? Ou ela pode só desenvolver a pré-eclâmpsia e não evoluir para a eclâmpsia e levar essa gestação até o final sem ter problema nenhum, tá bom? Então, vamos sobre a pré-eclâmpsia. Então, a pré-eclâmpsia, ela se caracteriza por 3 sintomas, gente. Então, vamos lá. A mulher, primeiro sintoma, hipertensão arterial. Você vai verificar a pressão arterial dessa gestante e aí ela está com a pressão alta. Você verifica depois no outro braço, continua alta. Essa mulher, a gente vai verificar ela em outros horários do dia, continua alta. Se o médico fechar o diagnóstico de hipertensão arterial, já é um fator de risco para pré-eclâmpsia, tá? Aí, outro sinal, sintoma que é característico da pré-eclâmpsia é o edema generalizado. Então, são mulheres que têm edema nos membros inferiores, nas pernas, né, no caso, nos membros superiores, na face,
na região sacral, que é essa região das costas, né? Então, essa mulher, ela está edemaciada, né? Está inchada, ela tem uma retenção maior de líquido. E outro sinal que a gente também observa, que também deve ser observado quando se avalia essa mulher, para fechar um diagnóstico de pré-eclâmpsia, é a presença de proteína na urina, que a gente chama de proteinúria, tá? Então, essa mulher, ela vai coletar a urina, vai ser mandada para o laboratório, e se tiver presença de proteína na urina, né? Se ela tiver com edema generalizado e tiver com hipertensão arterial, então já fecha o quadro, né? E aí já vem o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Embora os casos graves de hipertensão arterial possam originar sinais e sintomas tais como dores de cabeça, enjoo, alteração de visão e dores abdominais, geralmente, pessoal, a hipertensão, ela é assintomática, ela pode se apresentar de forma assintomática, ou seja, nem todo mundo, quando a pressão está alterada, vai apresentar algum sintoma, vai apresentar uma dor de cabeça, vai apresentar um enjoo, uma alteração de visão. E essas expressões hipertensão assintomática, elas são mais perigosas, né? Porque a pessoa acredita e acha que está tudo bem, não está sentindo nada, e na verdade a pressão dela está alta, tá? Então, o que justifica o fato de apenas ser detectada ao longo de uma consulta regular. Então, por isso que é importante o pré-natal, porque vai ser no pré-natal que a gente vai conseguir verificar a pressão arterial. Toda consulta, toda vez que essa mulher aparecer para uma consulta de pré-natal, vai ser verificada essa pressão arterial. Então, por isso é importante ela fazer o pré-natal direitinho, porque vai ser no pré-natal onde a gente vai conseguir detectar essas alterações. Apesar de os edemas que correspondem a uma acumulação de líquido nos tecidos se localizarem ao longo de todo o corpo, a gente evidencia, principalmente as pernas, as mãos e a face edemaciadas, tá? Isso provoca um brusco aumento de peso devido à retenção de líquido do organismo. Então, essa mulher apresenta assim, essa retenção, né, de líquido, esse inchaço, esse edema. E isso também é percebido na balança. Quando a gente vai pesar essa mulher, a gente observa que houve um aumento muito brusco de peso, né? E aí a gente já começa a desconfiar que essa retenção de líquido está muito intensa. Então, qual é o tratamento para a pré-eclâmpsia, gente? Então, o tratamento vai depender de cada paciente, tá? Primeiro, vai ter que ser levado em consideração a idade gestacional, que é o tempo de gestação. E, segundo, tem que ser levada a gravidade dessa pré-eclâmpsia, se ela é leve, grave ou se ela é leve, moderada ou grave, tá? Ou se ela é grave, no caso, não existe a moderada, desculpa. Se ela é leve, grave ou se ela já é eclâmpsia. Então, para que se escolha a conduta mais adequada, a gente precisa observar esses fatores. O tratamento definitivo é a interrupção da gravidez, da gestação. Entretanto, algumas vezes é possível aguardar o amadurecimento do feto para realizar o parto. Então, vamos lá. Se a pré-eclâmpsia for leve e esse feto estiver a termo, ou seja, ele está no tempo correto de nascer, então a interrupção da gravidez é feita, tá? E a indução do parto, se for possível. Se essa pré-eclâmpsia for leve, mas o feto é prematuro, a gente vai tentar fazer o quê? Repouso dessa gestante, com o controle da pressão arterial dela, a avaliação do feto sempre, exames para ver como é que ela está, como é que está essa questão, se ela está piorando, se ela está melhorando, tá? Se dá para aguardar mais um pouquinho até esse feto estar a termo para que seja feita a interrupção da gravidez. Geralmente, essas mulheres com pré-eclâmpsia, elas são internadas, elas ficam em observação para que fiquem sendo acompanhadas, né? Para que fiquem ali de observação e não haja a morte materna ou fetal. Se a pré-eclâmpsia for grave, com o feto a termo, ou seja, o feto está no tempo, né, de nascer, aí o que vai ser feito? Vai se equilibrar essas condições maternas, a gente vai estabilizar essa mulher primeiro, né? E, se necessário, logo interromper a gestação. Se a pré-eclâmpsia for grave, mas o feto é prematuro, é feito então essa avaliação materna do bem-estar fetal, seriada, uso de corticoides ou corticosteroides, para quê, gente? Esse corticosteroide ele vai ajudar a amadurecer o pulmãozinho desse feto, para que haja então a interrupção da gestação, tá?
Então, quanto mais amadurecido tiver esse pulmãozinho, melhor, para que esse bebê tenha mais condições de vida extrauterina. E a eclâmpsia com feto a termo ou pré-termo, a conduta na eclâmpsia sempre vai visar, primeiro, interromper as convulsões e os distúrbios metabólicos maternos e logo após a gestação deve. Então, gente, a gente falou da pré-eclâmpsia. Então, quais são os 3 sinais e sintomas que caracterizam a pré-eclâmpsia? Primeiro, hipertensão arterial, né? A gente falou sobre tanto a pressão, a hipertensão arterial que essa mulher já tinha antes de engravidar, quanto aquela que ela adquiriu durante a gestação. Segundo, edema generalizado, aquela mulher que está muito edemaciada, membros inferiores, membros superiores, face, região sacral. E terceiro, presença de proteína na urina, que é a proteinúria, tá? Se essa mulher estiver apresentando esses 3 sinais e sintomas, a gente já vai fechar o diagnóstico de pré-eclâmpsia, tá? E o que diferencia a pré-eclâmpsia da eclâmpsia? Apenas um sinal, que é a presença de convulsão, tá? Se essa mulher já tem hipertensão, já tem edema generalizado, já tem presença de proteinúria, ou seja, ela já tem pré-eclâmpsia e ela ainda apresenta um quadro de convulsão, aí sim a gente diz que essa mulher teve eclâmpsia. Ela evoluiu de pré-eclâmpsia para eclâmpsia, tá? Então, este quadro caracteriza pelo aparecimento de convulsões epiléticas com violentos espasmos musculares e perda de consciência. Então, as crises podem provocar complicações mortais tanto para o feto, sobretudo devido a um déficit na assimilação de oxigênio, que pode igualmente ser perigosa para a mãe, já que pode provocar um quadro de insuficiência respiratória na mãe aguda, viu? Ou proporcionar hemorragias cerebrais que originem sequelas neurológicas ou um estado de coma irreversível. Então, a eclâmpsia, ela é perigosa, tanto para o feto como para essa mãe, tá? Existem muitos relatos de mãe que vai a óbito porque evoluiu por quadro de eclâmpsia e também de RNs e de bebês que vão a óbito também por conta da eclâmpsia, tá? Então, ela é igualmente perigosa para os dois, gente. E hoje, a eclâmpsia, depois das hemorragias, elas são uma das principais causas de morte materna no Brasil, tá? Só perde aí para a questão das hemorragias mesmo. O tratamento da eclâmpsia. O tratamento ele depende de inúmeros fatores, sobretudo da gravidade do quadro, mas também da idade da gestação, ou seja, da etapa da gravidez em que o problema se evidencia, e o grau de amadurecimento do feto no momento do